Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, Macite Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos com a conferência da Liga Europa, onde temos a equipe do Rakon da Polônia enfrentando a equipe do Slavia Praga da República Tcheca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rakon, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Qualificação para a Liga Europa, temos a equipe do Ferencváros da Hungria enfrentando a equipe do Shamrock Rovers da Irlanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferencváros, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shamrock Rovers, ela empatou 1 e venceu 4. Melhor opção para essa partida: ambas equipes marcam. Qualificação para a Conferência da Liga Europa, temos a equipe do CSKA Sofia da Bulgária enfrentando a equipe do Basel da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSKA, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel da Suíça, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Qualificação para a Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Young Boys da Suíça enfrentando a equipe do Anderlecht da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, ela perdeu 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Qualificação para a Liga Europa, temos a equipe do Apollon do Chipre enfrentando a equipe do Olympiacos da Grécia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Apollon, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Qualificação para a Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Malmö da Suécia enfrentando a equipe do Sivasspor da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malmö, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sivasspor, ela venceu 2, empatou 2 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Qualificação para a Liga Europa, temos a equipe do Zurich da Suíça enfrentando a equipe do Hearts da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zurich, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados da equipe do Hearts, ela venceu 4 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: casa, Zurich para vencer. Qualificação para a Liga Europa, temos a equipe do Ludogorets da Bulgária enfrentando a equipe dos Žalgiris da Lituânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe dos Žalgiris, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto: casa, Ludogorets para vencer. Qualificação para a Conferência da Liga Europa, temos a equipe do FCSB da Romênia
enfrentando a equipe do Viking da Noruega. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do FCSB, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Viking, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Qualificação para a Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Villarreal da Espanha enfrentando a equipe do Hajduk Split da Croácia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hajduk, ela perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, casa, Villarreal para vencer. Qualificação para a Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Partizan da Sérvia enfrentando a equipe do Hamrun da Malta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Harun, ela venceu 4 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Qualificação para a Liga Europa, temos a equipe do Áustria Viena da Áustria enfrentando a equipe do Fenerbahçe da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Áustria, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CSA enfrentando a equipe do Vasco. No atual momento, a equipe do CSA é a 18ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vasco é a 4ª colocada com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Na Copa do Brasil, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do São Paulo. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do São Paulo venceu o jogo por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Tombense enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Tombense é a 8ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sport ela é a 6ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Ludogorets versus Žalgiris, casa, Ludogorets para vencer. Áustria Viena versus Fenerbahçe, empate fora. Young Boys versus Anderlecht, ambas equipes marcam. Villarreal versus Hajduk, casa, Villarreal para vencer. América Mineiro versus São Paulo, empate fora. Tombense versus Sport,
empate fora. CSA versus Vasco, empate fora.